A paz do Senhor, meu nome é Suelen e eu vim trazer uma breve reflexão nessa série de vídeos a respeito de adversidade, né? Nosso tema, adversidades. Eu quero trazer ao nosso coração neste dia uma referência que está lá em Romanos 4, do versículo 18 até o versículo 21. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, Abraão, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. E não o duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Essa palavra ela veio de encontro ao meu coração em um tempo atrás, que eu estava me indagando a respeito de uma certa questão da minha vida. E às vezes a gente vê as circunstâncias, né? As circunstâncias apontam para um caminho, sabe? Você olha, parece que não tem jeito, e você vê, parece que tá tudo apontando para aquela direção, né? E aí Deus me trouxe essa palavra ao meu coração naquele momento que eu estava passando, e Deus me fez entender, né? Esse versículo 18, ele veio com uma flecha em meu coração, o qual em esperança creu contra a esperança, né? Esse capítulo vai falar sobre que Abraão é o pai da fé. E a gente sabe muito bem porque Abraão é considerado o pai da fé, porque ele creu totalmente em Deus e ele não pensou duas vezes, ele simplesmente obedeceu. Ele tomou atitude, né, passos de obediência a Deus. Se Deus mandava uma coisa, ele obedecia. Isso é uma prova de que cremos no Senhor e confiamos nele. E aí esse versículo, né, essa parte em esperança, creu contra a esperança, foi que me marcou muito na época que eu estava vivendo, porque Deus me fez entender que o crer contra a esperança significa que quando tudo indica que as circunstâncias apontam para uma direção, um resultado Y, nós temos que crer contra a esperança. Então você, mesmo que tudo que indique que as coisas vão direcionar para aquela direção, você tem que crer que vai para aquela outra direção X, né? Porque você crê em esperança, você crê naquilo que Deus te prometeu. Não importa as circunstâncias que estejam ocorrendo. Em esperança em Deus, Abraão creu contra a esperança. Crer contra a esperança, essa segunda esperança que tem no versículo, não é igual à primeira esperança, né? Essa segunda esperança, ela significa aquilo que é o óbvio. É óbvio que o final, o resultado dessa situação vai ser X. Mas Deus fala, não, o que eu vou fazer é Y. Meu filho, continue caminhando. Não importa se há dificuldade, você está passando por essa dificuldade, mas continue perseverando, porque o resultado que eu tenho para a sua vida é totalmente diferente daquilo que a sociedade está falando, é totalmente diferente do que a sua mente está te dizendo. Não se limite, não limite o meu poder sobre a sua vida. E é isso, que é crer em esperança, crer contra a esperança. A primeira esperança fala da fé que Abraão tinha em Deus e a confiança que ele tinha em Deus. Por isso, em esperança em Deus, ele cria contra as expectativas da vida, né? A expectativa para a vida dele naquele momento era não gerar filhos. A expectativa quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac era: não vou sacrificar meu filho. Se Deus me deu, por que Deus iria pedir de volta, né? Então, esse versículo veio com uma flecha em meu coração em determinado momento da minha vida. Isso me fez me acalmar em um momento de adversidade que eu estava vivendo. E o versículo 21, que me fez assim também, me chamou a atenção, fala assim, né? Versículo 21. E estando certíssimo de que o que ele, quem Deus, tinha prometido, também era poderoso para o fazer.
para cumprir a promessa. E é essa fé que Abraão tinha em Deus, porque ele cria no Senhor, que ele sabia que o Senhor tinha poder para fazer o que ele tinha prometido, para ir contra as expectativas, né, para fazer tudo que era impossível aos olhos de Abraão. E aí me faz também lembrar em Salmos 56, versículo 3 e 4. Vamos lá em Salmos 56, versículo 3 e 4. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Nessa passagem aqui que Davi faz, né, esses salmos, ele está no momento de crise, porque ele tá prestes a ser morto, né, pelos seus adversários, ele teme a morte, né, aqui, e ele fala, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O que pode me fazer a carne? E aí, pela fé que Davi tem em Deus, ele confia totalmente no Senhor, assim como Abraão confiou totalmente no Senhor. A nossa fé em Deus, a fé, aquela fé que faz perseverar até o fim, ela nos permite confiar no Senhor, independente da situação ou das circunstâncias ou das expectativas que estão ao nosso redor. E eu quero deixar o último versículo para finalizar este vídeo, né? Que também Deus me falou profundamente ao meu coração por esses dias também. Romanos 8:35, muito conhecido, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Esse versículo Deus me fez entender de forma assim, totalmente diferente, sabe? Me deu uma luz, uma interpretação, sabe, muito interessante. Deus me fez entender que se nada disso pode nos separar do amor, Deus me fez entender assim, Suelen, você não pode permitir que essas coisas, que as circunstâncias, que as adversidades da vida te separem de mim, porque nada disso pode te separar de mim. Deus me fez entender isso, sabe? E minha cabeça mudou muito, sabe? Depois que eu meditei nessa palavra. Se a Bíblia fala que nenhuma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus, gente, nada pode nos separar. Então a gente é que não pode permitir que essas coisas nos separem do amor de Deus. Porque Deus já nos deu poder para vencer o mundo, para vencer as adversidades. Então, o que Deus colocou no meu coração nesses dias é que não importa as adversidades que você esteja passando, não importa, continue confiando no Senhor em esperança. Creia contra a esperança, creia contra as expectativas. E que o Senhor possa continuar falando grandemente nos nossos corações, continue falando no seu coração,